versículo de número 15. Glória a Deus. Então, Romanos 12, verso 1. Aqueles que não têm Bíblia, acompanhem o telão. E aqueles que têm a sua espada, sigam aí na palavra. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto, que é o vosso culto, que é o vosso culto racional. Amém? Glória a Deus. Hebreus 13, versículo 15. Vamos para lá. Hebreus 13, versículo 15. Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Será que nós podemos, toda a igreja, ler juntos, acompanhando ali? Vamos lá? Por ele, pois, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém? Gostei muito da palavra de sexta-feira, onde o nosso irmão compartilhou que tudo é espiritual. Vamos orar para que o espiritual, esta manhã, se torne favorável para aprendermos e recebermos de Deus. Pai, eu sei que muitos de nós passamos muitas coisas na vida, e as nossas angústias do viver, as nossas decepções, as nossas lutas, as nossas dificuldades, muitas vezes são instrumentos que nos impedem de receber o que o Senhor tem para nós. Às vezes, ó Pai, as nossas angústias, elas são tão grandes que nós não conseguimos ouvir mais a Tua voz, que não conseguimos nos sentir bem com o louvor, que não conseguimos nos sentir livres para Te adorar. Mas nesta manhã, Senhor, eu quero Te pedir, pela Tua misericórdia, que o Senhor venha quebrar, ó Deus, tudo que acontece entre o céu e a terra sobre a nossa vida, toda barreira espiritual, toda decepção, toda amargura, todo sentimento contrário, toda dívida que nós temos lá fora, Senhor, toda agonia, toda tristeza, toda perda, Deus, que não venham ser estas coisas que nos impeçam agora de receber o que o Senhor tem para nós. Pai, nós queremos ser livres, Pai, nós queremos estar aqui para Te adorar, para te exaltar. Senhor, que o Senhor venha quebrar os nossos preconceitos. Nós formamos ao longo da nossa vida conceitos, e às vezes até os baseando na palavra, mas eles se tornaram, Senhor Jesus, ó Pai, conceitos que nos estagnaram. Por isso, quebre-os agora em nome de Jesus. Pai, eu quero Te dar liberdade no meu coração. Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo sobre a minha vida. Venha quebrar de mim aquilo que me impede de receber do Senhor. Eu como pregador e eu, Senhor Jesus, como ouvinte. Eu Te peço, ó Pai, que assim também seja sobre esse lugar, sobre o Teu povo, nesta manhã, no nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, o desafio 21, eu tenho compartilhado com vocês algumas coisas. Mexeu muito comigo essa semana, muito. Quando nós falamos de um homem chamado Gideão, eu não sei quantos escutaram, mas Gideão foi um homem que ele estava trabalhando, e nesse trabalho ele estava, na verdade, correndo um grande risco. Eu não sei se vocês sabem, os midianitas tinham cercado Israel, que era uma nação vizinha, e saqueavam todos os trabalhadores, todas as pessoas que plantavam a terra, todas as pessoas que trabalhavam. Eles invadiam e roubavam o fruto do seu trabalho. Mais ou menos, se você estivesse desenvolvendo alguma atividade em qualquer momento do seu dia, e viesse os inimigos e falasse assim: você tem dinheiro aí? Você fala assim: tenho, então me dá que é meu. Você ia ficar alegre, né? Feliz da vida. Você fala assim: não, tudo que eu tenho é teu. É assim, irmãos? Claro que não. Era roubo, era fraude, né? Aquilo era saqueado. Então, o que acontecia com Israel naquele momento, naquela altura, é que eles estavam debaixo de um momento que não tinha lei, que não tinha nada que os protegia. Qualquer um chegava e roubava-os. E aí o que acontece com Gideão é que Gideão, ele poderia ter dito o seguinte: olha, o que adianta eu trabalhar? Eu vou ficar correndo risco à toa? Eu vou ficar correndo o risco de chegar qualquer um aqui e me roubar? Então o que ele faz? Ele pega o seu trigo, né? Ele pega o seu material de trabalho,
e ele vai malhar o trigo, ele vai separar o trigo, vai pisar o trigo, aliás, vai trabalhar o trigo no lugar que se pisava as uvas. Ou seja, ele vai para um outro lugar para poder fazer atividade que não era feita ali, para se proteger. Isso revela para nós uma atitude muito interessante, que é a atitude da perseverança. Ou seja, eu não vou deixar que as coisas exteriores me dominem, mas eu vou achar um jeito, uma circunstância, um método para poder desenvolver aquilo que eu preciso fazer. Só que o interessante é que isso desperta em Deus o desejo de querer usar Gideão para a sua obra. E isso é uma lição muito forte para nós, porque é o seguinte: quando nós paramos, deixa a vida me levar, né? Deixa as coisas acontecerem, nós não chamamos a atenção de Deus. Mas quando nós damos uma repaginada, construímos, não paramos, mesmo debaixo desse contexto tão vassalador que era ser roubado, e ele diz: eu vou perseverar, chama a atenção de Deus. E Deus, quando olha para Gideão, fala assim: eu quero esse homem aqui. Esse homem, ele é corajoso, esse homem, ele é destemido, esse homem, ele não está com medo de ser roubado, ele achou uma outra estratégia para poder lutar pela sua própria vida, para defender a sua causa. Então eu quero ele. E Deus escolhe Gideão. E interessante que quando Deus escolhe Gideão, e o anjo, por meio do Senhor, chega para Gideão e faz o convite, e faz o desafio: Gideão, Deus está te escolhendo para ser o líder do povo. E ele fala: eu sou o menor da minha casa, eu sou o menor do meu país, eu sou o mais pobre. Aí ele falou assim: não, mas Deus não te vê assim. Deus te vê como corajoso, Deus te vê como destemido, Deus te vê como forte. Por quê? Porque ele tinha atitudes. A vida dele não exemplificava isso, no sentido prático, ou seja, as realidades dele, ele talvez não tinha uma boa aparência, ele de fato não tinha recursos financeiros, de fato ele era pobre, mas a atitude dele fazia dele ser um escolhido de Deus. Então o que acontece é que o anjo, quando faz esse desafio, ele fala o seguinte: então tá, eu recebo isso, mas eu quero uma prova. E o interessante é que a prova que ele faz não é aquela que molha lá o coisa, não, é antes disso. A prova que ele faz é o seguinte: eu quero oferecer uma oferta, eu quero oferecer um sacrifício para Deus. Olha aqui, irmãos, isso mexeu comigo. Deus, ele nos dá, e Gideão, ele entendeu o princípio de devolver, que eu queria falar com vocês sobre sacrifícios. Eu não sei o que você entende sobre sacrifícios, mas a história de Gideão mexe comigo, porque ele recebe de Deus e ele prepara algo para Deus. Agora, ele preparou um cabrito, ele preparou um caldo, ele preparou uma oferta ao Senhor. O cabrito já era assado, o caldo já era preparado. E vocês, irmãs aí que são experientes na cozinha, quanto tempo se leva para fazer um cabrito assado, no conforto e na sua casa, da forma como você tem os seus utensílios domésticos, um fogão a gás, que você só liga, ou elétrico, você só liga lá, o negócio já está quente em 10 minutos. Agora você imagina Gideão falando para o anjo: olha, eu quero oferecer a Deus um sacrifício, espere aqui até que eu volte. Quanto tempo aquele anjo ficou esperando? Quanto tempo o anjo ficou ali plantado, esperando Gideão preparar o sacrifício? Não foi 10 minutos, não foi 1 hora, foram horas. E quando ele chega com a oferta, o anjo fala assim: põe aqui na penha, põe aqui na rocha, põe aqui, derrama o caldo em cima. O anjo estava com a vara na mão, bate na rocha, e ali sai uma fumaça daquela rocha, queima aquele holocausto, queima aquela oferta, e sobe como fumaça, e o anjo vai para o céu junto com aquela fumaça. Ele fica espantado, ele fala assim: eu vi o anjo do Senhor, vou morrer. Aí vem a voz de Deus no coração dele, ele fala assim: não temas, porque eu sou contigo, não morrerás. E aí naquele momento ele vai construir um altar, e chama aquele altar de Jeová Shalom. Ele constrói aquele altar e chama Jeová é a paz. Mas eles não estavam debaixo de paz, estavam debaixo de guerra. Ele profetiza sobre aquele lugar, ele fala assim: Deus é a minha paz. Queridos, eu trago para vocês algumas ideias em cima de Romanos capítulo 12, porque fala de sacrifício. Porque nós habituamos com a palavra sacrifício como algo ritualístico, que mata um cordeiro e que oferece para Deus como um rito do Velho Testamento. Mas o Novo Testamento está nos ensinando a sermos pessoas que vêm sacrificar algo, que vêm ofertar algo, que vêm oferecer algo para Deus. Sim ou não? Amém, queridos? Amém. Então eu gostaria que você
pensasse aqui um pouquinho sobre sacrifício. E por que sacrifício? Eu quero que você entenda, a primeira coisa sobre sacrifício é devolver a vasilha cheia. Você pode falar isso? Devolver a vasilha. Ajuda para o seu irmão aí e fala, devolve a vasilha cheia. Você sabe o que é devolver a vasilha cheia? Você sabe o que é devolver a vasilha cheia? Eu já falei aqui há um tempo atrás. Devolver a vasilha cheia é quando você, pela misericórdia de Deus, é muito usado por Deus, faz um prato muito especial, coloca numa vasilha e dá para o pastor. Você faz lá um filé mignon, você faz lá um escalopinho a molho de madeira, cadê os irmãos? Quando você faz lá uma francesinha, coloca numa vasilha e oferta para alguém. Amém? Aí você que recebeu, as irmãs têm muito esse costume, né? Prepara um docinho, leva para alguém. Prepara não sei o que, leva para alguém. Aí a vasilha veio. Aí tem uns caras de pau que devolvem a vasilha vazia, né? Mas aqueles mais assim, espirituais, eles devolvem a vasilha. Amém, está aí o segredo. O que é sacrifício, irmão? É devolver a vasilha cheia. Mas pastor, de onde o senhor tirou isso? Sacrifício, querido, é a forma de nós agradecermos a Deus por aquilo que Ele fez por nós. Aleluia. Porque nós temos uma ideia que sacrifício é apenas aquilo que é oferecido em favor ou em prol do pecado, e não é. Não é. A Bíblia fala assim do sacrifício de holocausto, que era o sacrifício queimado, quando o povo de Israel pecava e oferecia a Deus para receber perdão dos pecados. Mas a Bíblia fala de que não existe só esse tipo de sacrifício e de que não existe só esse tipo de oferta. Ou seja, tudo que nós fazemos em louvor a Deus é também chamado de sacrifício. Amém? Amém. Lembra lá da história de Gênesis 3, que fala da oferta de Caim, da oferta de Abel? Lembra que esse Gênesis 4, a Bíblia, a palavra, se você ler Gênesis e Hebreus, você vai ver uma coisa interessante. Caim pega o fruto da terra, que ele era agricultor, e oferece para Deus. Abel, ele trabalhava com gado e sacrifica primícias para Deus. Lá no Novo Testamento, em Hebreus, fala que Caim ofereceu um sacrifício e que Abel ofereceu um sacrifício. Logo, sacrifício não é algo que se mata. Ou seja, não é somente aquilo que é exterminado como uma vítima, como um cordeirinho, como um animal. Então o sacrifício não pode estar correlacionado com vítima. Amém? O sacrifício está correlacionado com aquilo que eu oferto a Deus. Tudo aquilo que eu oferto ao Senhor é um sacrifício. E por que eu devo fazer o sacrifício? Por que eu devo dar algo para Deus? Porque Deus me deu uma vasilha e ela veio cheia. E agora eu quero devolver essa vasilha e eu não posso devolver essa vasilha vazia. Eu tenho que devolver essa vasilha cheia. E como é que eu oferto ao Senhor? Como é que eu faço um sacrifício ao Senhor? Agradecendo a Ele por aquilo que Ele fez sobre mim, dando a Ele alguma coisa. Mas é qualquer coisa que Deus aceita? Não, daqui a pouco nós vamos falar o que Deus aceita. Então eu quero que você entenda isso. O que você recebeu de Deus? Se é que você tem recebido e se é que você tem entendido que Deus é bom. Tem alguém aqui que já recebeu de Deus alguma coisa? Amém. Eu já recebi tanto de Deus. Amém. Já recebi tanto de Deus. Talvez você está numa pindaíba, numa crise desgramenta e você fala, Deus não tem me dado nada. Mentira, Deus tem te dado muita coisa. Olha, Deus pode nos dar paz, Deus pode nos dar alegria, Deus pode restaurar nossa casa, Deus pode restaurar nossos filhos, Deus pode nos ajudar nas finanças, Deus pode nos curar de enfermidades, Deus pode transformar realidades que hoje nós vemos e fala assim, isso não muda nada. Deus pode mudar a nossa vida, o nosso caráter. Deus, Ele tem dado, o diabo fala que Ele tem dado a respiração, Ele tem nos dado a vida, Ele tem nos dado todas as coisas. Sim ou não? Amém. Glória a Deus.
Então, se você é uma pessoa que tem recebido essas vasilhas de Deus, essas bondades de Deus, você é a pessoa ideal para devolver a vasilha cheia. Você é a pessoa ideal para ofertar, para se sacrificar, para sacrificar alguma coisa no altar de Deus. Amém? Agora, outra coisa que eu quero dizer é sobre a questão do altar. Muitas pessoas olham para aqui, para a igreja, da igreja evangélica, fazem a igreja evangélica não tem altar. Não sei se você já aprendeu assim, não tem altar. Enquanto o outro vai dizer assim, não, a igreja evangélica tem altar. E aí alguns falam assim, tem altar? Não tem altar. Como é que nós definimos isso? Porque existe uma mentalidade que altar é só aquilo onde se sacrifica alguma coisa, ou seja, vai lá oferecer um holocausto, um animal queimado, um animal sacrificado, e hoje não tem mais altar nesse sentido, então não é altar. Isso aqui não é altar, isso aqui é um palanque, né? É um lugar onde que usamos para ficar um pouquinho mais elevado para falar para o povo, sim ou não? Amém. Então, mas eu quero trazer para vocês uma outra realidade, porque altar, queridos, altar, da perspectiva bíblica, é todo lugar onde nós oferecemos alguma coisa a Deus. Qualquer lugar que você vai oferecer alguma coisa a Deus, ali tornou-se o seu altar, o seu altar de entrega. Ah, mas o altar era só onde era queimado lá o holocausto. Não. O Velho Testamento fala que dentro do tabernáculo tinha um altar de sacrifício, tinha o altar de incenso, que ficava dentro do Santo dos Santos, dentro do lugar santo. Então, nós temos que entender que existe o altar, ou seja, o altar do incenso, o altar onde fazia o holocausto, e aonde nós oferecemos algo para Deus, ali se torna o nosso altar. Se você estiver lá na sua casa, no seu quarto, você fecha a porta, faça como Jesus, ajoelha ao pé da tua cama, ali é o seu altar. Ali é o seu altar. Ah, eu venho aqui na frente e venho fazer um sacrifício financeiro. Eu venho aqui dar minha oferta ao Senhor. Aqui transformou-se, aqui se tornou o seu altar. Até porque o livro de Apocalipse, capítulo 11, capítulo 13, capítulo 16, fala do altar no céu. Você acha que lá no céu precisa de sacrifício? Você acha que lá na eternidade vai precisar de um lugar para você oferecer o sacrifício como sacrifício de pecado? A Bíblia diz que lá no céu não tem pecado. Então o altar que é oferecido, que tem no céu, não pode ser o altar onde que é imolado um animal em oferenda do pecado. O altar que tem no céu é o lugar de adoração. Então todo lugar onde você vai adorar a Deus se torna o seu altar. Os irmãos estão entendendo? Amém? Glória a Deus. O seu carro, você pode estar conduzindo e você começa ali a buscar a face do Senhor, oferecer cânticos espirituais. Ali se tornou o seu altar, ali se tornou o lugar de você se entregar a Deus. Amém, queridos? Então você precisa entender isso. Agora, o que é o sacrifício? Como nós já dissemos aqui algumas vezes, toda oferenda ritualística que caracteriza pela imolação real de uma vítima é um sacrifício. É um sacrifício. Você pega lá um bichinho, vai sacrificar ele, aquilo é um sacrifício. Agora, o sacrifício é só isso? Não. Abra a sua Bíblia. Aliás, não precisa abrir, eu vou citar para você. Existe uma outra questão do sacrifício que não é só essa, como eu expliquei. A pessoa que é oferecida como sacrifício também é sacrifício. Pode parecer redundante, né? Mas a pessoa a ser sacrificada é o sacrifício. Olha o que Paulo usa em Filipenses capítulo 2, versículo 17. Se puder colocar no telão. Os irmãos estão aqui? Amém. Filipenses 2, 17. Olha a expressão que ele usa sobre a sua vida. Não está lá? Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Você sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: eu decidi viver essa causa e decidi pregar o Evangelho por causa dessa causa, e estou anunciando abrir mão de todos os meus sonhos particulares, toda a minha visão de vida. Ele se tornou um sacrifício a Deus, ou seja, a minha vida é uma oferta a Deus. Amém, irmãos?
É isso que ele está dizendo, ou seja, a vida de um ministro, a vida de um pastor que se dedica a 100% ao Senhor, ele se tornou um sacrifício ao Senhor. Então a nossa vida pode ser um sacrifício a Deus. Olha o outro texto, que ele também vai dizer a mesma ideia, 2 Timóteo 4,6. Vai dizer assim: quanto a mim, estou já sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, está próximo. Ou seja, eu vivi intensamente essa vida, porque a minha vida é um sacrifício a Deus. Oxalá tivéssemos aqui pessoas com esse desejo. É o seguinte: olha, pastor, eu estou decidindo ser um sacrifício a Deus. Não sei se no meio dos jovens, no meio dos adultos, nós temos aqui pessoas que vão sonhar em se tornar um sacrifício a Deus. Quando eu me converti, irmãos, um ano depois, nem um ano depois, uns 7, 8 meses depois, eu coloquei no meu coração: eu quero ser pastor. Mas não era por título, não, é porque eu falava: eu quero ser um canal nas mãos de Deus, eu quero me entregar nas mãos de Deus. Eu estava na faculdade, estava no primeiro ano de faculdade, eu tranquei a minha faculdade, ou seja, eu abandonei coisas, fiz aqui como Eliseu, né? Estava trabalhando no campo, abandonei aquilo ali e falei assim: eu vou me dedicar, né? Vou me dedicar. Fui para o seminário e me dediquei, me preparei, porque eu queria ser um sacrifício nas mãos do Senhor. Eu não sei você, mas eu queria que em nome de Jesus a sua vida fosse despertada a isso. Não, nem todos têm uma chamada pastoral, né? Nem todos têm uma chamada como a de Paulo. Paulo nem casou, irmãos. Sabe por que Paulo não casou? Não é porque ele não gostava de mulher, não. Tem uns malucos aí falando que Paulo era homossexual. Falava que ele andava com Barnabé, andava com Silas, andava com Lucas, gostava do Timóteo, porque ele era homossexual. Irmão, o dia que você vê um negócio desse, você repreende um cidadão desse. O cara que condenou no corpo o pecado, o cara que condenou a prática imoral, o cara que condenou tudo que é mais um pouco de imoralidade, não é porque ele andava lá só com homem que ele era homossexual. Você sabe por que ele andava sozinho? Porque ele falou o seguinte: uma mulher vai me atrapalhar de servir a Deus. Assim, mano, atrapalha ou não atrapalha? Atrapalha não, fala não. Ele falou: não, eu preciso dar. E é isso que ele ensina para a igreja de Corintos. Ele fala assim: jovens, larga de ser bobo, meu irmão. Casa não. Não é isso que ele fala? Eu dou um conselho para os jovens: não se case. Por quê? Porque casamento é dor de cabeça? Porque casamento é ruim? Não, porque o casamento, ele vai te atrapalhar de servir o Senhor. Então, dedique a sua vida de solteiro de como agradar o Senhor. Paulo, ele estava muito mais preocupado em servir a Deus do que em sentir prazer nessa terra. Ele estava muito mais preocupado em se agradar do Senhor, de fazer as coisas de Deus. Ele estava muito mais preocupado de estar num culto, de estar ensinando a palavra, de estar no meio da fé, do que estar vivendo a sua própria vida. Por isso que ele usa a expressão: a minha vida é oferecida como um sacrifício. E era ou não era? Claro que era. Claro que era. Porque eu tenho certeza que dentro das suas necessidades biológicas, muitas vezes ele deve ter pensado: eu acho que era bom mesmo um cobertorzinho de orelha. Claro, era homem. Mas ele falava assim: eu me domino, para ninguém arrancar de mim essa glória. Eu quero ser como um sacrifício para Deus. Não estou te chamando aqui para ser como um Paulo. Se você quiser, amém, né? Se você quiser, amém. Mas eu estou te chamando para você ser um sacrifício vivo nas mãos do Senhor. Amém. Agora, qual que é a outra ideia, né, que nós temos aí da questão do sacrifício? Tudo que nós oferecemos ao Senhor é um sacrifício. Tudo. Aí você vai dizer o seguinte: dinheiro é um sacrifício? Claro que é. Claro que é. Porque o dinheiro, ele traz para nós uma certa estabilidade, algumas coisas, nos promove a adquirir outras e nos traz bem-estar. E quando nós tiramos parte desses recursos e oferecemos ao Senhor, é um sacrifício, é uma oferta. E aí você vai perguntar o seguinte: mas Deus quer que nós venhamos a dar dinheiro? Quer. Porque Ele precisa de dinheiro? Ele não, mas a sua obra precisa. E Ele nos desafia a sermos um sacrifício, a pessoas que vêm sacrificar essas áreas também na nossa vida. E daqui a pouco, quando eu for explicar aqui os detalhes, eu estou igual o Hélio na sexta-feira, né? O pregador que prega pouco olha para o relógio, e o pregador que olha e prega muito e fala assim: só tem aquilo ali, meu Deus do céu.
E também fica aqui na intercessão, uma coisa que ele não sabe que eu estou aqui acrescentando, né? Que, Senhor, dá graça para esse povo, eles me escutar, dá graça para eles, dá graça para eles. Deixa eu passar o recado completo. Então, por favor, não vá embora e não me faça cara de sono. Se você quer me ajudar a pregar, estatalhe os olhos. Amém. Dê glória a Deus. E receba a palavra. Aleluia. Então entenda uma coisa, irmãos. Qual é o preço do sacrifício? Qual que é o preço? Qual que é o valor? Porque quando nós falamos de valor, para cada pessoa tem um valor. Não é verdade? Uma vez perguntaram para o Rico, quanto custa uma caixa de fósforo? Todo mundo conhece caixa de fósforo. Ele falou assim, eu acho que deve custar aí uma falta de uns 8, 9 euros. O cara falou assim, não, que fósforo é esse? 8, 9 euros uma caixa de fósforo? Mas para ele, irmãos, 8, 9 euros não é nada. Não é nada. Pagar uma caixinha de fósforo, 100, 200 palitinhos, 8 euros para ele. Não é nada. Tem alguém aqui que anima a pagar 8 euros um palito de fósforo? Não é mais nada comigo. Eu não animo nunca a pagar, irmãos. Compra 200 caixinhas de fósforo, mas quer que eu vou pagar 8 por uma? Não, quero não. Porque o nosso padrão é diferente, a nossa linguagem monetária é diferente. Só que eu tenho certeza que existe alguma coisa para aquele cidadão que dá 8 euros uma caixinha de fósforo, que existem valores, existem coisas na vida dele que tem significativo, que tem significados mais propensos. E aí eu te pergunto, qual é o valor, qual é o preço do seu sacrifício? Então, a primeira coisa, eu não posso olhar para o seu sacrifício e dizer o seguinte, não, esse sacrifício que você está fazendo não é sacrifício, porque eu faço muito mais do que você. Não é assim que acontece no meio da igreja? Eu sempre tenho que o meu irmão lá falta tanto no culto, eu não perco um culto. Para você não perder um culto, não significa, né, ser sacrifício, é o seu prazer. Mas por outro, para dar um culto, para ele é um sacrifício terrível. Ele faz e vem reclamando, e vem achando ruim, né? E quando liga para ele, hoje de manhã eu liguei para a irmã, acorda aí, santa. Ela falou para mim, pastor, me liga. Eu fiquei numa raiva daquele irmão. Mas como eu falei que eu ia ligar, liguei, né? Eu fiquei com uma raiva, eu falei assim, esse crente velho, precisa receber ligação. Por favor, não vai espalhar não, corta esse vídeo. Estou brincando. Uma raiva, eu falei, não é possível, tem que ficar ainda carregando crente velho no colo para poder. Tem que cortar mesmo. Estou brincando. Você sabe o que é, irmãos? Porque cada sacrifício tem um valor diferente. Cada um está num nível, cada um está num estágio, mas tem um princípio que é igual para todo mundo. Qual é o preço do seu sacrifício? Alguém vai gritar 10%? Também, mas não é esse não. O preço do sacrifício é as suas primícias, é a sua primeira parte. Isso pode ser seu tempo, pode ser seu louvor, pode ser o seu dinheiro, pode ser a sua atitude, pode ser a sua leitura bíblica, pode ser a sua gratidão, pode ser você falar do amor de Jesus. É a sua primeira parte, é a sua primícia. Vamos recapitular a história de Caim e a história de Abel. Gênesis capítulo 4. Caim oferece algo para Deus. Abel oferece algo para Deus. Deus não gosta de Caim e da sua oferta. Olha que interessante. Isso significa que nem todos que estão aqui, que estão no mesmo recinto, que estão louvando o mesmo Deus, está sendo recebido por Deus. Conseguiu entender? Você pode estar aqui e uns ser Abel e outros ser... Por quê? Porque uns estão oferecendo a sua primícia e outros estão oferecendo o seu resto, a sua sobra, o segundo. Então eu quero que você entenda que primícia, aliás, sacrifício tem a ver com primeira parte. Quanto custa? É a minha primeira parte. A Bíblia diz no Velho Testamento que tinha algumas regras para o judeu adorar a Deus.
Se ele fosse um cara que trabalhasse com gado, o primeiro animal que nascia era de Deus. Nossa, mas era o primeiro era bom, porque ele ia gerar o segundo, o terceiro, o quarto. Não. Esse é de Deus. É macho? É homem? É de Deus. Se for o pai, a mãe, nasceu um filho, primeiro filho, é macho? É de Deus. Trabalhar para Deus. Sacrifício para Deus. Não é matar a criança, não, irmãos. Não é isso, não. Não é isso, não. É oferecer ele para o Senhor. Coloca a mão na cabeça dele, ele vai ser um homem de Deus. Ele vai se dedicar às obras do Senhor. Ele vai servir o Senhor com alegria. É pai que morre de medo dos seus filhos se tornarem missionários. Eu vi? Não. Eu tinha um pastor, irmãos. O pastor virava para mim e falava assim: Rafael, toda vez que eu te vejo um missionário. Eu falei assim: o seu filho também fala a mesma coisa. Meu filho? Não. Mas para onde ele quer ir? Ele quer ficar aqui comigo me ajudando? Não, ele quer ir para a China. Meu filho para a China? Não. Irmãos, eu assustei, eu falei assim: pastor, é assim. Saiu da caverna esse homem. Ele tem prazer de dedicar seus filhos ao Senhor. Primícia. Segunda coisa, aprenda com Jesus. Jesus está no culto. E tem gente que agora está no momento da oferta. E aí a palavra do Senhor diz que uma viúva pobre, não tinha nada, não tinha filhos, não tinha recursos, não tinha ajuda do governo, não tinha nada. Ela pega todas as moedas que ela tem e oferta no Senhor. E Jesus olha aqui. E Jesus está olhando os ricos dar grandes quantias, né? Hoje você tem um envelopezinho que você coloca um cheque, você pode colocar um cheque lá no valor de 500, de 1.000, de 2.000, de 3.000, você não vê o volume, não é verdade? Então, naquela altura não. Naquela altura não. Quando a pessoa levava era saco mesmo. Saco de moeda de ouro, saco de moeda. Então, era fácil identificar o que cada um estava dando. Né? Vinha a irmã, aí vinha com um saquinho assim. Aí vinha a outra, um saco desse tamanho. Vinha o outro, um sacão até nas costas aqui, e deixava no altar. Ou seja, todo mundo sabia quem dava mais, quem dava menos. E Jesus olhou isso. Aí Jesus olha e vê uma senhorinha lá e coloca 2 moedinhas. Dinheiro do pão. 3 moedinhas. Aí Jesus chama os seus discípulos, está vendo lá que a viúva? Ela deu mais do que toda aquela sacolaiada que os ricos entregaram. Os discípulos ficam assim, né? Judas deve ter mordido de raiva. Ele falou assim: Jesus é louco, como é que pode ser 3 mais do que um saco? Porque no reino de Deus o que importa não é... Quem disse? Quem disse que a quantidade não importa? Sabe o que Jesus fala àquela mulher? Que a quantidade importa. Como assim? Porque ela deu? A quantidade importa ou não importa? Importa ou não importa? Vocês entenderam ou não entenderam? Quando a mulher ela deu 3. Em proporcionalidade, ela deu muito mais. Ela deu tudo. Agora, na matemática do homem, não nada. Chega alguém aqui, está sentado aí, não tem €1 para comprar o pão de amanhã. E você, motivado pela sua fé, fala assim: eu vou entregar no altar. Você sabe o que você está fazendo? Você está dando a melhor quantidade do que aquele que vai dar 100, 200, porque talvez aquele que vai dar 100, 200, ele está dando da sua sobra. E você está dando do seu tudo. A quantidade importa, mas a quantidade é aquilo que sai do seu coração para com o coração de Deus. Não tem a ver com o valor, não tem a ver com a moeda, não tem a ver com aquilo que você deu em relação ao volume do outro, tem a ver com aquilo que você deu para o Senhor. Então aprenda uma coisa: sacrifício não é sobra. Sacrifício é primícia e sacrifício não é sobra. Amém, santos? Gideão prepara um altar, fala assim: anjo, espera aqui, o Senhor me deu tanto aqui, o Senhor falou que eu vou ser líder, o Senhor só falou que nós vamos ganhar a guerra dos midianitas, o Senhor falou que vai fazer justiça no nosso país, o Senhor falou que vai mudar o nosso quadro, o Senhor me escolheu, o Senhor está me
colocando uma fé que eu nunca tive. Então segura aí, eu vou lhe preparar uma oferta para o Senhor. Eu não sei o que você tem feito, querido, mas isso mexeu comigo. Eu acordei e falei assim, não, eu vou ofertar para o Senhor o meu melhor. Se estiver lá na conta do banco, eu vou ofertar para o Senhor. Queridos, porque foi isso que Gideão fez. Agora deixa eu falar uma outra coisa. A sua oferta, o seu sacrifício, ele tem valor, tem custo. Você sabe por quê? Davi, ele queria fazer uma oferta a Deus. Ele viu um anjo em um determinado lugar, num campo, e aquele campo não era dele, na eira de Araúna. Ele chega e ele olha o anjo, ele via lá aquele lugar, e ele chega para o dono daquela terra e fala o seguinte: olha, eu queria essa terra aqui, e eu queria aqui sacrificar o nome do Senhor, eu queria fazer um altar aqui e adorar o nome do Senhor. E aí aquela pessoa, né, que era dono da terra, fica tão feliz com aquela atitude, e ele fala assim: não, ô rei, pega aqui a minha terra, tem um gado aqui também, o senhor pode pegar o gado, e o senhor pode oferecer para Deus, pode pegar aqui, ó, e pode oferecer para Deus. Qual que é a resposta de Davi? Não. Vê o preço, quanto vale? Não, rei, eu estou te dando. Não, eu não oferecerei a Deus aquilo que não me custe. Querida, a sua oferta tem que te custar alguma coisa. Tem que te custar. Não adianta você falar assim: eu vou fazer. Não, ela tem que te custar. Ela tem que sair do seu suor, ela tem que sair daquilo que é os seus lombos. Eu não oferecerei algo que não custe nada. Isso é sacrifício. Eu não estou ensinando isso aqui nessa noite, nessa manhã, para que você venha falar: o pastor está falando de dinheiro. Em nome de Jesus, abra a sua mente. Abra a sua mente. Abra a sua mente. Eu não estou falando somente de dinheiro. Eu estou falando da sua vida ser um sacrifício para Deus. Aleluia. Porque quando você se torna grato porque Deus fez, você devolve a vasilha cheia. E a vasilha cheia, dentro de algumas coisinhas que você pode pular, é recursos financeiros. Mas não é somente. E vou chegar lá, se o tempo deixar. Então entenda uma coisa: o sacrifício, a sua oferta, ela tem um valor. E deixa eu te dizer uma coisa: Deus pediu para Davi construir o templo, sim ou não? Deus pediu, falou assim: Davi, eu quero que você construa uma casa. Eu dei uma ordem para Moisés de construir uma tenda, mas agora que o reino já está estabelecido, eu quero que você construa uma casa, né? Uma coisa linda para a minha glória. Foi Deus que pediu? Não. Deus não pediu isso para ninguém. Deus não pediu isso para ninguém e não está pedindo isso para você. Desejo do coração de Davi foi devolver a vasilha cheia. Ele falou assim: eu moro numa casa tão bonita, está paga, é minha, tem móveis de luxo, e a casa de Deus é uma barraca, é uma tenda de tecido. Não, isso está errado. Eu vou construir para ele uma habitação. Deus fala com ele, fala assim: mas eu não te pedi uma habitação. Ele falou assim: desculpa Deus, mas eu quero te oferecer algo. Aleluia. Deus aceitou aquilo que Davi teve desejo de fazer, irmãos? Deus falou assim: não quero, e ponto final. Não, Deus aceitou. Deus só disse para Davi o seguinte: não é você que vai construir, mas eu aceito o que você quer fazer. Seu filho vai construir no seu lugar. E aí Davi começa a preparar todos os materiais, recursos, ajunta em tesouro. E quando ele morre, Salomão constrói o templo. Aí eu te pergunto: Deus aceitou? Você sabe o que Jesus fala sobre o templo? Eu dei para você. Mateus capítulo 21, versículo 13. Jesus olha para o templo, Jesus olha para aquele espaço, chama a atenção dos sacerdotes, dos líderes daquele lugar, e ele diz o seguinte: a minha casa. O que Jesus chama o templo, irmãos? Que Salomão tinha construído e ofertado? A minha, a minha, o que, irmãos? Minha casa. Deus aceitou aquilo que Salomão fez ou não aceitou? Claro que ele aceitou. Você sabe o que significa? Quando você faz o sacrifício, aquilo deixa de ser seu e passa a ser de Deus. Sabe, tudo isso que está aqui, irmãos, é de Deus. Se eu for embora, eu não levo esse púlpito.
Se eu for embora, eu não levo essa viola, essa guitarra. Se eu for embora, eu não levo esse banco. Porque, irmãos, se você for embora, você não leva nada. Você não carrega uma bandeira daqui. Por quê, irmãos? Ah, pastor, na sua gestão, o senhor comprou um microfone, Shure. E daí? Não é meu, é dele. Aleluia. E Deus toma. E aí Jesus fala o seguinte: a minha casa não é de Davi, não é de Salomão, não é do judeu, não é de ninguém, é a minha casa. Por isso que ele fala: eu destruo, eu construo, eu faço o que ela quer. E tanto é que Deus destruiu mesmo que Jesus falou, e ela vai ser destruída. Porque é de quem? A sua oferta, quando você ainda não entregou, ela é sua. Mas depois que você entregou, meu irmão, de quem que é? É do pastor? É do ministério? É da igreja? Não! É de Deus. Quando você louva a Deus e aquela palavra sai da sua boca, de quem que é aquela palavra, santo? É de Deus. Ela não volta mais. Qual que é mais importante? O seu dinheiro ou aquilo que você fala? O seu tempo ou aquilo que você dá? Todos são a mesma coisa. Igual. Está entendendo? O meu sacrifício, quando sacrificado, ele se torna de Deus. Jesus fala: a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Vós, porém, transtornado. Mas é a minha casa, não é a sua casa, não. Ô líder, não é a sua casa, não. É a minha casa. Então essa casa aqui tem dono, irmãos. Ah, mas Deus não mandou eu construir este lugar. Assim como Deus também não mandou Davi construir o templo. E Davi construiu e dedicou ao Senhor. Deus não mandou eu comprar esse microfone aqui, mas eu comprei e dediquei para Ele. Aleluia. Tem coisas, irmãos, que Deus não precisa mandar para eu fazer para Ele. Eu faço. Eu oferto, eu dou, eu construo. Ah, mas Deus não mandou a gente construir um lugar para reunir. Mas Ele também não nos proibiu de estarmos em um lugar reunidos. E interessante que o apóstolo Paulo, quando manda as suas cartas, ele não está mandando, na sua maioria, para pessoas, ele está mandando para uma igreja. E a igreja tinha morada, a igreja tinha o código postal, a igreja tinha um lugar. Sim ou não? Então eu fico revoltado: esse negócio de igreja. Esse negócio de igreja, a gente tem que ser igreja, somos nós. É claro que somos nós. Reunidos aonde? Em algum lugar. Cada um vai para a sua casa aí. Você é igreja sozinho lá na sua casa? Não é não, querido. Não é não. Se você juntar um grupinho de pessoas, ali está reunido parte de uma igreja. Até porque Jesus, depois eu vou trazer uma mensagem sobre isso, que Deus deu na igreja uns para apóstolos, mestres, evangelistas, doutores. Isso não é cada um com o seu umbigo na frente da televisão adorando a Deus. Isso é unidade. Aqui, ó. É juntos. Isso é ser igreja, irmãos. Está junto, vendo o olho um do outro. E aí um é usado em profecia, outro é usado em língua estranha, outro é usado para curar, o outro é usado para ministrar. Isso é igreja. A gente cria uns conceitos, porque vem uns videozinhos aí da internet dizendo que esse negócio fica gastando dinheiro com o templo, com isso e com o outro. Quer ver um povo que mais gastou dinheiro com o templo do que o povo de Israel, irmãos? Milhões gastos lá. E qual mal tem? Se eu quero dar para Deus, eu dou para Deus e ponto final. Era meu, eu quis dar, eu ofereço para Ele do jeito que eu quero. Não precisa ter medo de dar nada para o Senhor, não, irmãos. E quando você dá, não é mais seu, não é da instituição, é de Deus. Jesus, ele fala: a minha casa. Você pode criticar o tanto que você quiser, mas esse lugar, enquanto nós estivermos aqui, será dedicado ao Senhor. E uma agulha que nós colocamos aqui dentro, irmãos, é de Deus. É de Deus. É de Deus. E o seu tempo que você está gastando aqui que ninguém vê, tem custo. Aleluia. Você se produziu para estar aqui, você comprou uma roupinha legal para estar aqui, você gastou um dinheirinho de manhã lá para escovar essa dentadura santa que o Senhor te deu. Gastou ou não gastou? O pessoal não fala aí no mundo que tempo é dinheiro? Time is money.
Então, meu querido, eu estou dando meu tempo para Deus. Por quê? Eu quero devolver para ele vasilha cheia. Amém. Botijinha vazia? Não. Não dou para ele, não. Ele está me dando tanto. O que me custa fazer algo para ele? Glória a Deus. Para onde vai o seu sacrifício? Para onde vai? Hã? Hello? Para onde vai? Ó. Ah, mas e o sacrifício financeiro que eu faço? Para onde vai? Abre a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios 9. Versículo de número 2. Apóstolo Paulo ensinando a igreja. Tem muita pessoa que fala o seguinte: ah, mas o Novo Testamento não fala de oferta, o Novo Testamento não fala de dízimo, o Novo Testamento não fala que o crente tem que dar dinheiro, o Novo Testamento não fala que... Se você enxergar que você está dando dinheiro apenas por dar, você perdeu a ideia. Porque quando eu estou dando dinheiro, irmãos, eu estou fazendo um sacrifício. Quando eu estou dando meu tempo, eu estou fazendo um sacrifício. Quando eu estou louvando, eu estou dando um sacrifício. E aí Paulo ele vai ensinar para a igreja de Corinto o seguinte: olha lá, se eu não sou apóstolo para outros, ou seja, tinha pessoas que não aceitavam o apostolado de Paulo, assim como tem pessoas que não aceitam o meu ministério pastoral. Agora, o que ele diz? Ao menos para vós o sou. Posso não ser para todos, mas para algumas pessoas eu sou. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. É como se eu olhasse para os irmãos aqui e dissesse o seguinte: não, tem características que foram mudadas aqui, a Regina testemunhou, e eu transfiro essa glória para o Senhor, sobre aquilo que ela tem crescido. Então eu tenho sido um canal de Deus na vida dela. Olha, não posso ser para todos, mas para ela eu tenho certeza que foi pelo que ela falou, né? Verso 3. Esta é a minha defesa para com os que me acusam. Continua. Não temos nós direito de comer e de beber? Não temos nós o direito de levar conosco esposa crente, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas, que é Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura digo isto como homem? Ou não diz a lei o mesmo? Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi enquanto debulha. Porventura está Deus cuidando dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Com efeito, é por amor de nós que está escrito: porque o que lavra deve debulhar com esperança de participar do fruto. Continua. Se nós semeamos para vós as coisas espirituais, será muito de vós colhermos as materiais? Se outros participam... O que está escrito aí, irmãos? Não. O que está escrito aí? Se outros participam deste direito sobre vós, por que não nós com a justiça? Mas nós nunca usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Pronto. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem que é do templo, e que os que servem ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Versículo 15. Mas eu de nenhuma destas coisas tenho usado, nem escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Entenda uma coisa: o que Paulo está ensinando a igreja de Corinto, e é o que eu quero ensinar para esta igreja. Não estou trazendo esta mensagem para que vocês aumentem os meus honorários, não estou falando isso. Estou ensinando, o Senhor tem me dado a graça de viver com outros recursos que são complementares com a igreja. Mas eu estou ensinando porque eu não sou eterno, um dia não vou estar aqui, e nós precisaremos ter a visão para onde nós estamos investindo as nossas ofertas e os nossos sacrifícios. Os sacrifícios ofertados no altar, seja no Velho, seja no Novo Testamento, era para a subsistência dos pastores. Estão entendendo? Paga-se as despesas, mas é para sustentar uma família que se dedicou à obra do Senhor. Aí você fala: mas Paulo não está usando esse direito. É o que ele está dizendo. Nós também não temos esse direito de fazer como Pedro, Cefas e o irmão do Senhor faz? Tem, claro que tem.
Porque ele próprio diz, nós temos mais direito, mas ninguém anula esta minha glória. Ou seja, ele decidiu não receber dinheiros da igreja. Mas por que eu estou falando isso? Só para te mostrar uma coisa. A igreja do Novo Testamento tinha a prática de dizimar, de ofertar como sacrifício da sua vida ao Senhor. Abra outro texto para mim, por gentileza, que é 1 Timóteo, capítulo 5, 17. Tira a pilha daquele relógio ali para mim. 1 Timóteo 5, 17. Quem põe no telão? Os anciãos. E essa palavra ancião, irmãos, pode ser traduzida por presbítero, pode ser traduzida por pastor, que na verdade é o dirigente da igreja. Então preste atenção nisso. Eu só estou te respondendo para onde que vai os recursos. Não é porque você falou que é para Deus, de fato. É oferecido ao Senhor, mas é administrado entre os homens. Os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra. Você sabe o que é a versão original? O cara que é bom pastor, ele tem que receber dobrado. E mais uma vez, por favor, em nome de Jesus, se tem alguém que está dormindo e acordou agora, eu não estou falando isso para lhe defender. Eu estou te falando isso para te ensinar o que é certo, que é bíblico. Para que você, quando for perguntado lá na rua, mas você fica dando dinheiro para o pastor, fica dando dinheiro para a igreja. Você vai falar o seguinte: olha, eu estou fazendo um sacrifício de amor ao meu Deus. Eu estou devolvendo vasilha cheia. Você até fala vasilha cheia, vai ficar assim, vasilha cheia. Aí você tem um gancho para explicar para ele: Deus me deu tanto, e um pouquinho que eu posso retribuir, eu faço. Então o que ele está dizendo é o seguinte: um pastor que preside bem, um ancião, presbítero, duplicada honra, ou seja, salário dobrado, especialmente os que labutam em quê? Pregação, ensino. E aí deixa eu dar um hello para toda a gente que está aqui. Você quer ver a sua vida transformada? Coma as palavras que são proferidas desse altar. Aleluia. Como, irmãos? Transformação vai vir sobre a sua vida daquilo que sai da boca do Senhor para a sua vida. A gente pode andar abraçado junto durante muito tempo, mas se você não receber o que sai daqui como direção de Deus para a sua vida, não tem valor. Tem valor. Você precisa comer. E eu louvo a Deus aí pela vida dos irmãos que têm gravado os vídeos. Você pode ir lá na página da internet e você pode assistir a pregação, recapitular. Eu estava com a irmã ali, ela falou assim: pastor, eu estava no curso da IBM, na Escola Bíblica Ministerial, e ela falou assim: pastor, eu estava ouvindo novamente a tua aula. Amém. Obrigado. Essa santa de Deus aí, ela estava, olha, eu cresci mais, porque eu nem tinha percebido que o senhor tinha falado aquilo. Ou seja, ela foi comer mais daquela fruta, ela foi comer mais daquele alimento e foi edificada. Então você tem que receber do altar como voz de Deus para a tua vida. Aleluia. Tem gente que recebe do altar como voz de qualquer coisa. Vou dar um bom entretenimento. Querido, não é entretenimento não. É a palavra do Senhor para nós. Então, ele está dizendo que aquilo que nós ofertamos vai para honrar os líderes, vai para honrar os pastores. E nós temos um prazer nessa casa aqui, nessa igreja, irmãos, porque nós honramos vários pastores. Talvez os irmãos não saibam, nem a tesouraria sabe, mas nós abençoamos o pastor Heraclides, nós abençoamos o pastor Isaías, nós abençoamos o pastor André e abençoamos o pastor que está na Espanha, financeiramente, porque nós enviamos aqui a dízima de tudo que nós ganhamos, mais uma porcentagem em oferta ao Senhor. Toda a nossa oferta de missões, seja dos mantenedores, seja a oferta voluntária no culto de missões, também é enviada para a obra de outras igrejas, porque eles não têm um número como nós, de sustentarmos, então eles precisam de uma ajuda, e nós temos o prazer de ajudar. E queridos, nós temos o prazer de semear. E aí eu te falo, te respondo: pastor, para onde está indo? Está indo para estas coisas. Ou seja, nós não gastamos 100% do que ganhamos em estrutura. Nós gastamos talvez menos da metade em estrutura e mais da metade em pessoas, em vidas. Mais da metade que nós ganhamos, muito mais da metade, nós estamos semeando em vidas. Talvez você não saiba disso. Agora, cada um
anda no Senhor da forma como recebeu, né? Anda no Senhor na forma como recebeu. Volte os seus olhos para Romanos 12, versículo 1. Eu quero compartilhar esse texto agora com os irmãos. Eu sei que nós temos falado muitas coisas aqui. Eu espero que você cresça, em nome de Jesus. Paulo escrevendo para a igreja aos Romanos, Novo Testamento. Ele tem um título que é a nova vida, ou seja, a nossa nova vida. Eu recebi tanto do Senhor. E ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Você sabe o que ele está dizendo, esse rogo aqui? Esse rogo aqui, irmãos, é chamar com atenção, invocar. Fala assim: olha, vem cá, vem comigo, esteja junto comigo. Estou te implorando, estou te pedindo, pela misericórdia de Deus, ou seja, pela piedade de Deus, pelas emoções de Deus, pelos desejos de Deus, que, o que, irmãos? Que apresentei. Sabe o que é essa palavra apresentar? É oferta. Olha, eu quero que você oferte, apresente-se como uma oferta. E ele vai dizer o que ele quer que você apresente. O que ele quer? O que ele está dizendo aí? O teu corpo. Ele não está dizendo aqui somente uma área, somente um detalhe, só suas finanças, ou só o seu tempo. Ele está dizendo o seu corpo. O que é isso, irmãos? A sua vida. Ofereça a sua vida, ofereça o seu corpo. Né? Essa versão aqui fala como um sacrifício. O original não fala como, porque a expressão como é um paralelo, ele está dizendo é igual, parecido. Não, a versão original ele está dizendo por. Talvez algumas versões dos irmãos estão dessa forma: ofereceis o vosso corpo por sacrifício. Ou seja, vou mesmo entregá-lo como sacrifício. Ou seja, vou oferecer a minha vida a Deus. E aí ele vai dizer os 3 elementos que você vai oferecer a Deus. Você vai oferecer a sua vida viva. Pelo adianta você esperar a morte chegar na mão. Você já ouviu aquela expressão? Mas eu estou muito novo. Tem que aproveitar mais. Né? Tem que aproveitar mais. Não, irmãos. Alguns pensam: eu já sou muito velho, já estou muito cansado, já não consigo fazer muita coisa. Lá que você trouxe, você está vivo, né? A palavra de Deus diz que ainda na velhice produzirão frutos, florescerão. Então apresente o seu corpo como sacrifício vivo. Depois, santo, separado, consagrado, específico e último, agradável a Deus. Por quê? Porque nós corremos o risco de fazer tanto e não sermos aceitos. E aí eu quero te fazer uma pergunta: hoje Deus está recebendo o seu sacrifício? O que você acha? O que você acha? É a sua primícia? Você está aqui de boa vontade ou de má vontade? Você está aqui porque você foi obrigado? Você está aqui porque você está com, desculpa a expressão, um rabo preso? Você sabe o que é isso, né? Troca de favor. Por que você está aqui hoje? Você foi intimado? Você ficou sem graça? Vim porque eu tinha que vir. A sua oferta é caindo. Eu vim porque depois o pastor vai me ligar, vai me encher a paciência. Ou porque o meu líder de célula vai puxar a minha orelha. Eu vim porque se eu não for, eu não vou ser abençoado, né? Então eu tenho que ir lá para correr atrás da minha bênção. Eu vim porque não tinha nada para fazer, é melhor assim, a gente está na igreja dormindo, né? Do que estar dormindo na cama. Eu vim. Como é que é a sua oferta? Eu vim porque eu tenho obrigação, hoje a minha escala está na porta. Ou é porque eu precisava filmar o culto, ou é porque eu precisava tocar o instrumento. É porque o pastor me escalou para cantar. Eu vim porque eu quero ver lá. Se aquilo não mudar, eu não vou mais. Você está servindo quem? Você está servindo a mim? Você está servindo a instituição? Ou você está servindo a Deus?
Pastor sofre, irmãos. Não sofre pouco, não. Porque a gente olha para cada um e a gente lamenta o crescimento e a falta de motivação, de interesse de cada um. Só que eu tenho que ser santo aqui para dizer o seguinte: esse compromisso não depende de mim, esse compromisso depende de você. Enquanto você estiver transferindo para líder, para pessoa, as responsabilidades de crescimento espiritual na sua vida, você vai ser como quem leu lá o Desafio 21. Um homem chamado Joás, que enquanto rei, enquanto o sacerdote que guiava ele estava vivo, ele permaneceu fiel a Deus. Mas no dia que o sacerdote, o pastor dele morreu, o cara aprontou todas e matou até o filho do pastor. Você sabe por quê? Aparência. Conversão? Não. Então, em nome de Jesus, eu quero que você entenda qual é o sacrifício que você está oferecendo. E a última coisa que eu quero dizer é o seguinte: que na igreja nós temos, e sempre teremos, infelizmente, Caíns e Abel. E Abéis. Sempre teremos pessoas que vão oferecer um sacrifício que não é o melhor, que não vão ser aceitos e que vão ficar decepcionados com Deus. E eu quero te dizer o seguinte: todo decepcionado com Deus, todo Caim, mata Abéis. Você entendeu? Todo Caim mata Abel. Todo crente brocochô, desmotivado, desinteressado, descompromissado, com semblante caído, vai matar algum Abel. Isso é para você que está aqui, para aprender essa lição. Então, sabe que essa lamuriação aí, essa reclamação, essa cara de sonso, essa personalidade xoxa vai matar santos, vai matar pessoas e vai matar sonhos e desejos de homens que estão se sacrificando para poder estar aqui, para fazer a obra de Deus. Aí os Caíns não vai arrancar o Abel da presença de Deus, porque a Bíblia diz que mesmo depois de morto, o sangue ainda falava. Ele não arranca da presença, mas ele mata da terra. Ele extermina da terra, ele mata o interesse. E eu estou vendo isso aqui acontecer nesse lugar aqui. Pessoas desmotivadas, que não vão para o altar, que não pedem perdão, que não se reconciliam com Deus, que não choram os seus erros, que não tomam atitude, enfraquecendo a fé dos outros que estão mais fortes do que ele. Fica trocando o telefoninho. Eu estou triste, porque o fulano falou isso, que falou aquilo outro, que o pastor é isso, que a igreja é aquilo outro. Está matando Abel, está destruindo a vida. E Jesus ele fala uma coisa clara: aquele que é pedra de tropeço, era melhor amarrar uma pedra no seu pescoço e lançar no fundo do mar, porque ai daqueles que faz tropeçar um dos meus pequeninos. Seja bíblico. Se você está insatisfeito com alguma coisa, resolva. O Novo Testamento fala que Paulo se desentendeu com Marcos, Paulo se desentendeu com Barnabé. O Novo Testamento fala de pessoas que se desentenderam ao longo da sua caminhada. Paulo escreve uma carta para que o pastor conseguisse unir duas irmãs que estavam brigadas, desassociadas. Deixa eu te dizer, igreja vai ter problema, mas você precisa resolver os problemas. Olha olho no olho, peça perdão, peça desculpa, porque Caim descaiu seu semblante, coração triste, coração amargurado. Não é porque estava com a raiva desenfreada, não, ficou triste. Coração ficou fechado. Entenda uma coisa: o seu sacrifício não vai ser aceito, e a sua atitude vai levar o outro que estava crescendo um pouquinho para o buraco. Então, em nome de Jesus, irmão, deixa de ser crítico. E eu volto a te perguntar: qual é a oferta que você está oferecendo hoje? Queria chamar o Ministério de Louvor aqui, e nós vamos ofertar. Nós vamos ofertar. Aleluia, Jesus.
Nós vamos ofertar, queridos. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Por meio de Jesus, oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Você está confessando o nome de Jesus aí? Qual o sacrifício? Estou falando de Jesus, eu estou falando da minha célula, eu estou falando do meu culto, eu estou falando da minha igreja, eu estou falando do Senhor. Ah, mas é bobagem, você não precisa falar da célula da igreja. Quem disse que não, irmãos? Meu sacrifício é estar na casa do Pai, é estar junto com os irmãos. Em nome de Jesus, prepare a sua oferta.